Olá, o Momento Papo de Mãe está no ar. Nós temos ouvido falar cada vez mais sobre autismo, também conhecido como transtorno do espectro autista. As pesquisas evoluíram bastante nos últimos anos, o que possibilita um diagnóstico cada vez mais precoce. Isso é importante para que a criança com autismo seja acompanhada desde cedo e tenha acesso a terapias e tratamentos que ajudem no seu desenvolvimento. O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento que compromete a capacidade de a pessoa se relacionar com o mundo que a cerca. Quem está com a gente para falar deste assunto é o Dr. Erasmo Casella, neurologista infantil. Doutor Erasmo, tem aumentado o número de casos de autismo? Roberta, tem aumentado muito o número de diagnósticos. Com a divulgação do transtorno do espectro autista e a ampliação de alguns critérios que foram efetuados nos últimos anos, essa incidência tem aumentado. Quer dizer, não tem mais crianças com autismo, é o diagnóstico que ficou mais fácil de fazer, então tem se visto mais isso. Acho que muita criança que hoje está classificada ou está no transtorno do espectro autista, antigamente podia ter sido classificada como uma deficiência intelectual. Então, quando você vai ver a evolução dos diagnósticos no tempo, você vê que está tendo uma diminuição do diagnóstico de deficiência intelectual, ao mesmo tempo que vem aumentando o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Nós acreditamos, na parte da ciência, que é o melhor reconhecimento pelos profissionais. E também estão aqui a Lucilene Alves e o Jorge Amorim, pais da Kênia, de 14 anos, e do Jorge, o Jorginho, né, de 3 anos. E o Jorginho, ele é uma criança com autismo, é isso, Lucilene? Isso, ele foi diagnosticado com autismo. E ele está com 3 anos. Quando que vocês começaram a perceber que ele tinha alguma coisa? Na verdade, nós percebimos que ele tinha um pouco de atraso já, né? Desde pequenininho a gente já percebia. No desenvolvimento do dele. bebê. O que ele fazia que vocês achavam diferente? Ele demorou para andar, por exemplo. Ele demorou muito. Ele começou a andar com 1 ano e 7 meses. Ele não segurava as coisas com a mão, não pegava. Ele nunca colocou nada na boca. Então, ele foi uma criança que não levou brinquedo na boca, nada. Não colocava nada na boca. E daí, como é que foi, Jorge? Vocês percebiam isso até porque já tinham uma filha mais velha? E daí vocês ficaram preocupados, foram atrás? A gente se cobrou muito porque a gente fez a comparação entre a Kênia e ele. Ela andou com 9 meses, 1 ano e alguma coisa. E ele demorou demais para andar. E ele não pegava, ele não segurava as coisas na mão. E aí, com uns 2 anos mais ou menos, que ele começou a andar um pouco melhor, sem falar praticamente nada, ele começou a apresentar características diferentes. Por exemplo, ele tinha o horário dele para dormir, para acordar, para almoçar. Nós tínhamos o cadeirão, ele só comia no cadeirão. A gente até comentava, não tem alguma coisa que não está legal. E aí vocês levaram num especialista, não. Jorge? O que aconteceu foi o seguinte, ele com 2 anos e alguma coisa, 2 anos e 3, 4 meses, ele teve uma convulsão. Ele foi tratado como engasgo, incorretamente. Até então, o médico não sabia o que estava acontecendo. E 2 a 3 meses depois, ele teve uma outra convulsão muito séria. Muito séria. E a gente conseguiu socorrer e ele teve uma outra convulsão no hospital. Quase faleceu nesse episódio. Nossa. E aí indicaram a gente tratar com uma neuro. Né? Minha irmã indicou uma neuro e a gente começou a buscar. Aí de cara já... Fechou o diagnóstico. Não é que fechou o diagnóstico, já falou assim, olha, essa criança pode ter autismo. Uma coisa importante que eu acho que a gente tem que falar, doutora, é que as pessoas, os pais principalmente, ficam muito preocupados quando o filho tem algum atraso, mas a gente tem que respeitar também o ritmo de cada criança, né? Quais sinais os pais precisam ficar atentos e quando já é possível fechar um diagnóstico de autismo? Assim, o diagnóstico do autismo é clínico, não tem nenhum exame que você possa pedir para você fechar o diagnóstico. E coisas que são principais, mais frequentes, por exemplo, uma criança com 11 meses, 12 meses, ela já está apontando com o dedo as coisas que ela quer. A criança com transtorno do espectro autista, se ela quer alguma coisa, esse objeto, ele pega na mão da mãe e vai levar a mãe para pegar aquilo, ele não aponta. O autismo, na verdade, é uma dificuldade de sociabilização. Ele não tem um interesse específico nessa sociabilização. Então, esse é um sinal de alerta. Tem outros sinais de alerta que as pessoas têm que estar atento. Olhar pouco nos olhos.
Isso é um sinal. Então, Isso que o Jorge falou, do Jorginho não conseguir sair da rotina, como se fosse uma mania mesmo, ter que comer sempre no mesmo lugar, fazer sempre as coisas iguais, não gostar de sair dessa rotina também é um sinal? Esse é um sinal também frequente no transtorno do espectro autista. As pessoas falam, acho que ele tem um pouco de toque, de transtorno obsessivo compulsivo, eu também tenho um pouquinho de mania, mas tão pequeno. Tem crianças até que antes têm dificuldade para sorrir, olhar nos olhos dos pais. E o autismo pode estar associado a outras doenças, como no caso do Jorginho, que ele tem a convulsão também, né? Sim, a síndrome convulsiva, uma epilepsia, é mais comum em pessoas do transtorno do espectro autista. Mas a maioria das crianças com transtorno do espectro autista não tem epilepsia. Lucilene, para você, como foi receber esse diagnóstico? Foi bem difícil, na verdade, né? Quando o neuro... Ele cogitou, na verdade, a possibilidade do autismo e aí ele disse que era um autismo leve. E foi bem difícil para receber essa notícia, né? Porque a gente não espera isso dos filhos, a gente quer que o filho seja saudável. E quando ele era menorzinho, que a gente percebia esse atraso, inclusive a pediatra até falava, não, mas é porque é o tempo dele, cada criança tem seu tempo. Às vezes os próprios pediatras precisam ficar mais atentos também a alguns sinais. E aí a gente sabia que tinha alguma coisa, mas no fundo a gente não queria que tivesse, queria que fosse só o tempo, o atraso dele mesmo, né? No próximo bloco, vamos falar sobre os tratamentos e as terapias indicadas para a criança com autismo. O Momento Papo de Mãe volta já. O Momento Papo de Mãe sobre autismo está de volta. Jorge, eu queria que você contasse para a gente quais são os tratamentos que o seu filho precisa fazer atualmente. Bom, foi indicado tratamento com psicóloga, desenvolvimento organizacional, né? É mais as rotinas, são as rotinas do dia a dia. Tirar uma roupa, colocar um sapato, abrir uma porta, terapia ocupacional, desculpa. Fonoaudiólogo. Aí o médico sugeriu que a gente reduzisse lactose para ele, muito esporte e, se possível, até escola especializada. E aí é algo que a gente está discutindo, se vale a pena ou não vale a pena, porque a gente entende que quanto mais perto das pessoas que não têm o autismo, para o desenvolvimento dele, para a vida dele, a gente entende que vai ser melhor. Ele toma algum medicamento, Lucilene? Ele toma um medicamento para epilepsia. Desde quando ele teve as crises de convulsão, o neuro passou e ele toma até hoje. Para epilepsia. Para epilepsia. Doutor, essas terapias são fundamentais, né, para estimular a criança, né, com autismo, e o importante é até que comece precocemente, né? Sim. Para o transtorno do espectro autista, não existe uma medicação que vai melhorar. Então, você vai tratar sintomas quando existirem. Se tem epilepsia, trata a epilepsia. Se ele tem um distúrbio de agressividade, que alguns têm, ou de relacionamento, você usa uma medicação para isso. Se tiver muita ansiedade, uma medicação para aquilo. Às vezes tem que usar até mais do que uma medicação. Mas, na grande maioria das vezes, não precisa dar nenhum remédio. É terapia. Então, a terapia... geralmente precisa de uma equipe multiprofissional. Nos últimos anos, diria que nos últimos 10 anos, o tipo de terapia mais importante, que tem mostrado mais evidências científicas e resultados na prática, é a terapia comportamental. E vocês já notaram uma evolução nele desde que começaram esse tratamento? Sim, ele tinha dificuldade demais de formar uma frase com 4 palavras. Hoje ele já forma uma frase. Ele faz a frase dele, mas ainda é algo repetitivo relacionado a algum evento que aconteceu. Por exemplo, ele já bateu a cabeça, então se ele bate o pé, ele, ai, minha cabeça. Mas ele está falando do pé dele, entendeu? Ele quer tomar uma água, aí ele pergunta, papai, quer água? Ele pergunta para mim se eu quero água, mas na verdade é ele quem quer água. Mas ele não fazia esse tipo de comunicação. O que o doutor explicou agora há pouco, que ele pega na nossa mão, ele ainda faz isso. Ele ainda faz isso. Ele fala muito na terceira pessoa também. Ele fala ele quer água, o Jorge quer água. Mas está se comunicando. Está se comunicando. E a alimentação, ele tem alguma alimentação diferenciada? Não. Porque tem Só alguns estudos, esse corte né? da lactose. Da lactose. Sim, a lactose E o neuro pediu para cortar a lactose. Mas ele é uma criança que come de tudo. E tem vários níveis de autismo, é isso, doutor? Sim, tem o autismo mais leve, que você precisa dar bem menos suporte, o moderado e o grave. Isso tudo está classificado de acordo com a necessidade de suporte que essas crianças vão precisar. Então, o leve fica muito próximo de você ter uma situação. Até existe o transtorno do espectro autista
que antigamente era classificado como Asperger ou os de alto funcionamento, são pessoas que estão no nosso dia a dia, que quem está no ramo entende que aquela pessoa não olha muito no olho. Mas, doutora, eu fiquei com uma dúvida. Tem alguns alimentos que precisam ser retirados, como a lactose? Então, isso é importante, essa pergunta. Tem profissionais que falam, tira o glúten e tira a lactose. Isso não tem nenhuma base científica, tira o glúten e tira a lactose. Obviamente, quem tem intolerância à lactose ou ao glúten, você pode fazer uma pesquisa e tirar. Então, se a pessoa é assintomática em relação à intolerância ao glúten e intolerância à lactose, não existe cientificamente essa indicação, isso é provado. Apesar de, às vezes, haver uma generalização por parte de alguns colegas, isso não está indicado. Doutor Casella, ó, a Simone Lopes, de Remanso, na Bahia, escreveu para o nosso e-mail. Ela tem uma dúvida sobre o filho dela. Ela escreveu o seguinte, ó, meu filho tem 11 anos, sempre foi muito tímido, só fala em casa. Recentemente teve diagnóstico de mutismo seletivo. Agora que houve diagnóstico com neuropediatra, estou ansiosa e confusa. Onde moro não tem profissionais para ajudá-lo. Me ajudem. Então, Simone, esse diagnóstico de mutismo seletivo foge do que a gente está falando aqui do transtorno do espectro autista. Ele está mais ligado à linha da ansiedade, das situações associadas a transtornos de ansiedade. O mutismo seletivo, então, como foi dito aqui, a pessoa fala em determinado local normal, aí chega na escola, por exemplo, ou fora de casa e ele não consegue falar nada. Ele fica mudo, como se ele tivesse mutismo mesmo. Esse tipo de situação, o tratamento é principalmente com terapia psicológica. E quanto mais específico, melhor. Eventualmente, casos que não tem nenhuma evolução com terapia psicológica, você pode tentar usar uma medicação na linha dos que você usa para os transtornos de ansiedade. Eu acho que o importante, se você está no interior de um estado X, que seja da Bahia, ou qualquer outro, você procurar um centro para confirmar esse diagnóstico e iniciar um processo de orientação de início psicológico. Tá legal, doutor. Ó, Simone, obrigada por nos escrever. Essa é a orientação do doutor Casella. E vocês podem mandar perguntas pelas redes sociais ou pelo nosso e-mail. Doutor Casella, muito obrigada pelas orientações aqui no Momento Papo de Mãe. Obrigado eu. É um prazer estar aqui novamente. Eu quero agradecer a Lucilene e o Jorge por terem vindo. A gente que agradece. No caso do Jorginho, tem uma classificação, o nível de autismo dele? Sim, no primeiro diagnóstico, o médico tinha dito que seria um autismo leve. E depois que nós fizemos o teste com a neuropsicóloga, ele olhou, né, avaliou e aí ele já fechou como um autismo de moderado para grave. Bom, mas ele está aí no caminho, está Tá. fazendo tratamento. Sim. Daqui a pouco volta a ser leve, pode acontecer, né? Essa Pode. evolução, né, doutora? Muito obrigada. Obrigada a Obrigado. vocês. O Momento Papo de Mãe sobre autismo fica por aqui. Até o nosso próximo programa. Até. Tchau. Então, se ele tiver mania de ficar enfileirando carrinhos com frequência, ou então fazendo torres de objetos, colocando um em cima do outro, você tem que estar atento, informar o pediatra disso no início de uma consulta e, se mesmo assim houver uma dúvida, procure um especialista.